Irmãos, boa noite. Aqui é o pastor André, pastor da Igreja Batista Regular Ebenezer, Rio São João, município de Passo Lumiar, no estado do Maranhão. E eu estou gravando essa série de vídeos com o alvo de ensinar os homens da nossa igreja. Agora nós estamos colocando no YouTube, com o intuito de que, se pessoas de outras igrejas quiserem também utilizar, fique à vontade, né? Quanto mais, porque o nosso objetivo é que homens sejam capacitados de estar preparando mensagens bíblicas nas suas igrejas, né? Então, nós estamos oferecendo esse material, e deixa eu só dizer logo, esse material é bem básico, então isso não vai tomar o lugar, por exemplo, se algum irmão quiser se aprofundar mais nesse assunto de estudo bíblico e preparação de mensagens, então tem muita coisa, né? Eu estou apresentando aqui o básico dos básicos. Meu intuito é preparar os homens, dar para vocês as ferramentas básicas de estar utilizando, de estar preparando mensagens e pregando mensagens em nossa igreja. Digamos que isso é um passo na frente, um passo na frente para os homens que estão desejosos e capacitados a fazer isso. Então, vamos seguir em frente com o nosso estudo aqui. Deixa eu só mudar o slide aqui. Estou me reacostumando ainda com esse software aqui. E nós trabalhamos aqui, nós vamos abordar 4 assuntos, ou 4 tópicos. Esses tópicos, cada tópico, meu plano é fazer de cada tópico um vídeo, certo? Então, nós temos o vídeo de hoje, nós vamos tratar de métodos de estudo bíblico, depois preparação de mensagens bíblicas, recursos para aprofundamento e depois práticas de apresentação eficaz, né? Isso vai tratar de como se apresentar e como falar, né? E como se expressar quando estiver lá na frente falando, trazendo estudos bíblicos. Então, são as dicas, né? Mas vamos concentrar hoje sobre métodos de estudo bíblico. Agora, se você é da Igreja Batista Regular Ebenezer, nesse momento, enquanto nós estamos gravando, o nosso professor de escola bíblica dominical está trazendo, da classe dos adultos, está trazendo uma série excelente, baseada no livro Vivendo na Palavra. Esse livro é excelente, recomendo, super recomendo. E nós estamos gravando essas aulas e colocando no nosso site. E então, nosso YouTube. Então, se você está assistindo esses vídeos pelo canal do YouTube, então você pode ir nesse nosso canal e ver também esses estudos, desde que nós começamos a gravar. E onde ele está se aprofundando cada vez mais e dando mais ferramentas do que serão dados nestes vídeos sobre a questão de estudo bíblico. O que eu vou apresentar aqui é o básico, certo? Dar para você as ferramentas básicas de abrir a palavra de Deus e estudar com o intuito de depois apresentar. E assim, os passos que eu vou apresentar aqui para você aqui hoje devem também servir, ou na verdade servem para mais do que apresentação de mensagem. Na verdade, quando nós abrimos a palavra de Deus até para nós devemos estar utilizando estas e praticando esses passos para que a palavra de Deus fale conosco e para que seja aplicada à nossa vida. E deixa eu colocar uma coisa bem aqui. Se você vai pregar a palavra de Deus para o povo de Deus, primeiro você precisa aplicar essa palavra à sua vida, né? É o primeiro passo. E esses métodos de estudo bíblico são importantes para isso também, certo? Para aplicar a palavra de Deus à sua vida. Certo, sem mais delongas, vamos entrar nesses métodos. Primeiro,
vamos passar quais são os métodos que estamos vendo. O primeiro método, nós colocamos aqui, eu uso a sigla OIA. Observação, interpretação e aplicação. Isso se chama estudo indutivo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é observar, depois interpretar e, finalmente, aplicar. O que é observação? O estudo indutivo começa com a observação detalhada do texto, permitindo uma compreensão mais profunda das Escrituras. A interpretação, após a observação, a interpretação é crucial para entender o significado do texto bíblico em seu contexto. E a aplicação seria, finalmente, o estudo indutivo leva à aplicação das verdades descobertas, tornando-as relevantes para a vida diária. Então, é esse processo que nós devemos estar sempre em nossa leitura bíblica, praticando até que se torne uma coisa automática. A gente deve estar fazendo esses passos sem ter que pensar qual passo estou. É automático quando a gente lê, a gente faz esse processo de observar, interpretar e aplicar, ok? Mas enquanto isso, vamos para o próximo slide, aí a gente vai ver. E agora, nós vamos usar o texto, aí se você quiser abrir ao seu lado, João 6, 22 a 40. Por que esse texto? Porque esse foi o texto que eu preguei no domingo passado. Enquanto estou gravando aqui, no domingo passado preguei essa mensagem. Inclusive, você pode, e eu vou, se eu lembrar, eu vou colocar o link dessa mensagem embaixo, embaixo na descrição desse vídeo, para você poder acompanhar também, ver como eu preguei. Não que a minha pregação seja lá essas coisas, certo? Mas eu espero que na minha pregação deste texto, vocês vão poder acompanhar e ver como eu fiz todos esses passos. E ao longo do tempo também eu vou pegar o meu esboço aqui e mostrar como eu fiz esses passos. Então, se você quiser abrir João 6, 22 a 40, vocês podem acompanhar enquanto a gente vai fazendo esses passos. Então, o primeiro passo, o O de OIA, né, é observação. Então, quando você vai ler o texto, você vai fazer várias perguntas a você mesmo. Na verdade, várias perguntas ao texto, né? A primeira pergunta seria quem é o autor? Quem escreveu esse texto? Nós sabemos que toda a escritura, né, é inspirado pelo Espírito Santo, então a primeira resposta é Deus. Mas quem é o autor humano desse texto? E nós sabemos que o autor humano do texto que nós estamos examinando é o apóstolo João, né? Quem é a audiência? Então, aqui em nosso texto fica interessante. A audiência a quem esse texto é destinado a quem, né? Então, nesse texto, Jesus está falando aos que estão o seguindo, né? A gente vê pelo contexto. Jesus tem feito alguns milagres e ele tem dividido o pão e as pessoas gostaram disso e estão seguindo ele. Então, ele vai ter um diálogo com esse povo. Então, dentro do texto, a audiência é essa. Mas João, ele tem uma audiência maior. João está escrevendo para crentes do primeiro século para esclarecer quem Jesus é, esclarecer sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós temos essa audiência que João está fazendo. Eu não estou, como eu quero manter esses versículos curtos, essas apresentações curtas, eu não estou entrando em como nós sabemos que é João e como nós sabemos que João que está escrevendo. Isso eu vou mostrar quando a gente vai para a questão dos recursos. Eu vou mostrar uns recursos que são bem acessíveis, que você pode responder essas perguntas. Então vamos lá. Qual é o contexto? Quando eu falo contexto, nós falamos o que vem antes, o que vem depois no texto. Então, nesse texto, antes, na primeira parte de João capítulo 6, Jesus Cristo ele faz um milagre e ele cura uma pessoa, né? um paralítico, e isso gera um discurso sobre o sábado, em que Jesus Cristo depois fala que se identifica com o Pai. Eu e o Pai somos um, né?
E então os judeus já estão com o pé atrás de Jesus por causa dessa declaração, porque para eles é blasfêmia. Depois, João capítulo 6 ainda, vem Jesus Cristo alimentando multidão com 5 pães e 2 peixes, né? Aí, então tem isso, e o tema dessa parte é pão, né? Jesus divide o pão, Jesus é o pão da vida. Outra coisa é que esse contexto, isso tudo, assim, esse contexto do texto aqui acontece, do nosso texto de 22 a 40, acontece durante, aliás, não, a alimentação dos pães, acontece durante a Páscoa. E na Páscoa tem o que? Também pão. Então, aqui nós vamos ver, eu sou pão da vida. Então, o tema aqui a gente vê muita, e já a gente começa a ver que esse assunto, né? Mas o contexto é isso, né? E o que vem depois é uma continuação desse discurso, certo? Nesse contexto. Então, que tipo, a questão depois de gênero, ou seja, que tipo de literatura é? Porque a Bíblia nós sabemos que tem vários tipos de literatura. É narrativa, é listas, é sabedoria, é poesia, é profecia, é diálogo, né? Então aqui nós temos uma narrativa, que é uma história, mas dentro dessa narrativa nós temos diálogo. Jesus Cristo está dialogando com as pessoas que estão o seguindo, né? E uma coisa que é importante quando a gente vai abordar um texto é que a gente tem que ver se realmente o texto que nós vamos abordar, se a divisão que nós estamos fazendo é uma divisão natural dentro do texto. E às vezes a gente, não nesse texto a divisão é bem natural, mas a gente tem que olhar assim, porque às vezes, lembre-se que capítulo e versículo, a divisão de capítulo e versículo, geralmente não é inspirado, né? Então a gente tem que ver se eles acertaram, e às vezes capítulos se dividem um parágrafo, né? Aí a gente tem que tratar, eu já preguei, né? A última parte de um capítulo e o início de outro capítulo, porque faz parte do mesmo a divisão não foi feita naturalmente. Então a gente tem que olhar com um olhar meio crítico para dizer, será que essa divisão está certa? Em nosso contexto, nosso versículo é uma divisão natural, depois tem uma mudança leve de assunto, de atitude, e o que vem antes é a narrativa, né? Então a gente tem essa divisão natural no texto. Aí a gente vai olhar para palavras-chave, né? Quais são palavras-chave do texto? Podem ser palavras que têm um lugar de destaque ou palavras que se repetem, né? Se tem a mesma palavra sendo usada, ou palavra que vem tipo no auge do texto, ou uma palavra-chave para um argumento que está fazendo. Nesse texto a gente vê o assunto de pão, né, sendo repetido. O que pão é esse, né? Outras palavras que a gente vê é a palavra crer, né? Jesus fala sobre a crença, né? E são essas duas palavras, né? E o povo querendo sinais também é outra coisa que se repete. Então, são esses os textos. Mais tarde, eu vou colocar o texto aqui em outro vídeo e a gente vai começar a analisar essas coisas vendo o texto aqui no vídeo, certo? Eu estou só resumindo, vocês podem abrir sua Bíblia e estar olhando também comigo esse texto. Então, nós temos aqui então o passo de interpretação. Aqui nós, depois de fazer essas observações, interpretação é perguntar o que significa esse texto. Não o que significa para mim, mas o que significa, porque o significado vai ser único, vai ter um significado e nós precisamos determinar o que é este significado. E a pergunta-chave principal é essa
essa pergunta inicial. O que o autor, o escritor, estava tentando comunicar ao público original? Qual é o ponto principal ou propósito desse texto? Nesse texto aqui, a resposta é a identidade de Jesus Cristo e a questão de seguidores falsos, porque nós temos pessoas que estão seguindo Jesus, mas Jesus está, logo no início do texto, diz que Jesus sabia porque que estavam seguindo a ele. Ele fala para eles, né? Vocês estão me seguindo por causa do pão, porque eu alimentei, né? Não porque vocês creram. Então, seguidores falsos, né? Qual é o contexto histórico e cultural? Eu já citei, mas a gente coloca aqui o tempo de Páscoa. Isso é importante, porque Páscoa é o quê? É o que os judeus celebravam pela sua redenção, né? E quando Jesus está falando de pão, ele está dizendo o pão é, o pão que desce do Pai, que os judeus confundam com o maná de Moisés, ele está dizendo, ele está se colocando na posição de redentor, né? E que as pessoas precisam crer nele. Isso é importante. Quais são os temas teológicos? Aí são algumas perguntas. Quais verdades sobre Deus, a humanidade ou a salvação emergem no texto? Como ele se conecta a um ensino bíblico mais amplo. Então, nesse texto é fácil, nós temos fé e obras, falsidade e sinceridade. São duas coisas de destaque dentro desse texto, certo? Referências cruzadas, como outras escrituras lançam luz sobre essa passagem. Então, mais tarde, eu vou colocar na hora que eu começo a mostrar como eu juntei as peças nessa passagem, eu vou mostrar isso, mas só para dizer, existem vários recursos que eu vou mostrar também na internet que você pode usar para mostrar, assim, para dizer, assim, para encontrar essas informações, né? Mas outra coisa, é importante, isso demonstra a importância de estar na palavra, porque muitas vezes na minha pregação, na minha preparação, quando eu estou, e na verdade, antes de usar qualquer recurso, na minha preparação de mensagem, eu chego a esse ponto, eu vou colocar as referências cruzadas, eu começo a pensar, onde é que na Bíblia que fala disso? E quando você está na palavra constantemente, essas coisas vêm na sua mente. Ah, Jesus falou aqui. Ah, eu lembrei disso, certo? Quando a gente está na palavra, isso vem. Mas todo mundo também dá branco. Então, tem recursos que a gente pode usar e mais tarde eu vou mostrar esses recursos. A dificuldade de questões. Quais ambiguidades ou desafios surgem? Como eles podem ser resolvidos por meio do estudo? Então, nesse texto não se apresentou, mas você pode encontrar, puxa, isso é difícil entender, ou isso não bate com outra escritura. Como é que a gente resolve? Existem também recursos para lidar com isso. Então, esse é o passo de interpretação. Aí você, depois desse passo, você vai chegar à aplicação. E eu recomendo, irmãos, que essas coisas, quando você vai preparando sua mensagem, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar um caderno e um papel e responde essas perguntas. Ao ler, leia várias vezes a passagem e responde essas perguntas. Mas, pastor, como é que eu vou organizar isso? Depois, outro vídeo, nós vamos falar sobre isso. Mas responde essas perguntas. Depois de ter feito toda essa parte, a aplicação. E aqui é o que significa para mim, ou seja, como é que eu deveria aplicar isso? E como eu falei no início, a primeira pessoa a quem você vai pregar é você mesmo, certo? Se você chegar para pregar para a congregação sem ter primeiro pregado para você mesmo, então você falhou em um dos seus trabalhos principais, que é aplicar a mensagem a si mesmo. Então, será que essa passagem tem algum pecado a ser rejeitado? Será que tem alguma promessa a ser crida? Eu errei o português aí. Uma promessa a ser crida. Algum mandamento a ser obedecido?
algum bom exemplo a ser seguido ou algum mau exemplo a ser evitado, né? Todas essas coisas você vai perguntar ao texto. Então, antes de assistir o próximo vídeo, o que eu recomendo para você, você tem escolhido o texto. Se você é um dos homens da Ebenezer que estamos destinando esses vídeos, então você já sabe que daqui para frente, daqui a pouco, você vai estar apresentando. Alguns de vocês já têm coisa marcada no calendário para estar pregando ou trazendo um devocional. Então, o texto que você tem escolhido, leia esse texto e faça essas perguntas e essas avaliações ao texto. Pegue um caderno e vai escrevendo e escreva. Não procure organizar a mensagem agora, só faça essas observações e lembre-se dessa sigla, OIA, observação, interpretação e aplicação, certo? Por enquanto é só, o primeiro vídeo é esse, então pegue o texto e começa a praticar nesse texto, ok? Até a próxima.